Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer enorme estar aqui de novo. Boa noite para você, boa tarde, bom dia. Independente do horário que você estiver nos vendo aí no canal do YouTube ou ouvindo aqui ao vivo na Rádio Mundial. Você está sintonizando então a Rádio Mundial 95.7 FM. E esta é a rádio que acredita na vida. E eu sou Jorge Carlos, auditor de Dianética, 4 vezes premiado como melhor auditor do mundo. E tudo aquilo que eu falo aqui, eu posso provar, porque exatamente a Dianética é o que promete ser e faz o que promete que faz, exatamente. Num dos livros chamado Tese Original, Sr. L. Ron Hubbard, que é o fundador de Dianética, diz o seguinte: o auditor, aliás, Dianética explica todos os fenômenos de cura pela fé numa base inteiramente científica. E o auditor de Dianética pode esperar conviver na sua profissão diariamente com o que se parecem com milagres. Isso é um fato, porque esses milagres ocorrem todos os dias, todo o tempo, né? Todos os dias a gente presencia mudanças de comportamento, mudanças de vida completas, assim, de pessoas que... Eu tenho história de sucesso que você pode ver lá no nosso site, que é o centroavansadodianética.com.br, que são verdadeiras declarações de amor de pessoas que passaram pela terapia dianética comigo. Isso é um fato porque a Dianética é uma ciência da mente, que explica como a mente funciona de verdade. Não são rodeios, não tem nada de tentar explicar uma coisa que não entende, absolutamente. Funciona porque explica como que a coisa é de verdade. A mente é a principal ferramenta que nós temos e a usamos o tempo todo. Usamos para aprender, para pensar, para tomar decisões. Essa é a parte analítica. Quem toma as decisões? Você, que é um ser espiritual. Então você tem um corpo e uma mente. Essa mente é dividida em 2 partes. A parte analítica é essa que você está usando agora, que você está pensando e está ouvindo o que eu estou falando e está pensando a respeito disto. Então, essa é a parte que você usa para aprender e tomar decisões. É a parte analítica. Mas tem uma parte escondida, oculta, que você não controla e que está lá, né? Está lá no fundo, tentando te boicotar o tempo todo. E faz isso de verdade. E você não tem nenhuma capacidade, não é que você seja uma pessoa estúpida nem nada, mas isso acontece com todas as pessoas, sem dúvida e nenhuma exceção, né? As pessoas não conseguem controlar isso exatamente porque esta parte da mente, ela contém vamos dizer assim, um modus operandi diferente da mente analítica. Chamamos essa de mente reativa exatamente porque provoca reações, faz com que você tenha reações que não quer ter, faz com que você se sinta como não quer se sentir, faz com que você tenha, por exemplo, a insegurança, né? Uma insegurança muito grande, um medo de ousar, medo de fazer coisas e a vida para e tudo fica ruim, etc, etc, e você não sabe o que fazer. Qualquer área da vida que você tenha dificuldades, e não importa o que seja, se você tem problema de saúde, por exemplo, grande parte das doenças são causadas pela mente. Não quer dizer que você não tenha que ir ao médico, claro que tem que ir fazer exames complementares, exames competentes por um profissional que realmente saiba o que está fazendo. Mas você resolve o problema de saúde e você continua se sentindo mal. E o que acontece? Significa que a sua mente reativa está causando algo que faz com que você se sinta mal. Então isso funciona mais ou menos assim. A mente reativa é um sistema de estímulo-resposta absolutos. Não avalia nada, não pensa, ela só reage e provoca reações. Então, o que acontece? Suponha que uma pessoa está andando numa rua totalmente tranquila, está tudo muito bem, de repente pisa em falso e torce o pé. O que acontece com toda aquela capacidade que a pessoa tinha de pensar racionalmente? Nesse momento, a capacidade de pensar racionalmente desaparece e a pessoa começa, então, a ter a sua atenção voltada só para a dor. E ela fica como que inconsciente em relação a tudo que está acontecendo à sua volta. Carros passando, pessoas, temperatura, etc, etc. Todas essas coisas vão parar na mente reativa porque ela não as percebe.
E num futuro, quando a pessoa está perto de algo que se parece com aquele ambiente onde ela estava, onde torceu o pé, o que vai acontecer é que ela vai começar a se sentir mal e não sabe por quê. Todo o conteúdo da sua mente reativa, independente do conteúdo que for, vem todo de fora, 100%. Vem de coisas que fizeram a você. Vem de coisas que o ambiente fez a você, vem de coisas que pessoas fizeram a você, etc, etc. Claro que você tomou decisões inconscientes, né, que pioraram o problema muito mais. Mas a base disto é porque alguém fez algo. E aí, a partir desta coisa que fizeram a você, você passa a tratar os outros e a si mesmo da mesma forma. E o pior de tudo, não percebe que está fazendo isso. A única coisa que você consegue perceber é que existe uma vaga ideia de que alguma coisa não vai bem. E isto é tudo. Mas para você dizer assim, olha, eu sei exatamente o que é o meu problema. Aconteceu tal coisa, de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Muitas pessoas falam isso, é verdade. Mas qual o mecanismo exato envolvido nisto? Você precisa conhecer Dianética para saber isso, senão você não tem como saber exatamente o que é. Porque se você souber exatamente como a Dianética funciona, você pode entender isso e a coisa se desfaz por si mesma. Então, o kit Dianética que nós anunciamos aqui, por exemplo, é muito importante por duas coisas. Primeiro, que você obtenha o conhecimento de como se faz isto. Como é que sua mente funciona? Por que funciona assim? Por que existe a mente analítica e a mente reativa? Por que essas coisas, como da mente reativa, os conteúdos dessa mente reativa, te controlam desse jeito, né? Todas essas coisas são informações que você precisa ter para que você possa operar melhor na vida. E saber quando uma pessoa, por exemplo, que interage com você, está atuando como a sua mente analítica ou reativa. E você pode, então, tomar decisões mais adequadas a partir da compreensão disto. Então, o kit Dianética te dá estas informações todas e, além de tudo isso, você tem o direito a ter uma sessão de terapia, que pode ser comigo ou pode ser com alguém da minha equipe, porque a minha agenda já está lotada, infelizmente o espaço de tempo que eu tenho é pouco, eu consigo atender no máximo umas 7 pessoas por dia e não dá mais. Então, às vezes eu consigo te atender, outras vezes você vai ser atendido por alguém da minha equipe. Então você compra lá o kit Dianética. Esta promoção é válida para qualquer período. Esse vídeo vai para o YouTube. Em período que você assisti-lo, você pode ligar lá 5816711. 5816711 é o telefone da editora que vende os materiais de Dianética. E aí você diz lá na editora, olha, eu acabei de ver aí um vídeo, disseram que se eu comprar um kit de Dianética, eu ganho então uma sessão introdutória com o Jorge. Ok, a pessoa vai te vender os livros, o material todo de Dianética, livro, DVD, essa coisa toda, e você vai então ganhar a terapia comigo. E o que acontece? Aí você vai ver o que é uma terapia de verdade. O que é uma terapia que está num patamar muitíssimo acima de tudo que existe em termos de conhecimento sobre como a mente funciona até hoje. Você vai ver que, a partir daí, você pode pôr os seus pés na liberdade como ser espiritual, de verdade, porque nós temos um passo a passo no nosso grupo, temos a equipe treinada para tal, e somos capazes de levar uma pessoa desde o estado que ela está até o estado de clear. Esse estado de clear é um estado em que você terá sua mente reativa, naquilo que diz respeito ao registro de dor e inconsciência, totalmente apagadas. Isso significa que você estará pela primeira vez totalmente no controle. Você será clear, isto é, limpo, totalmente limpo. Essa ideia dessa palavra clear quer dizer limpo. Então nós limpamos a sua mente reativa inteira através de um processo, um passo a passo que existe lá, e você vai ser informado disto no momento em que você for fazer a sua primeira sessão de terapia. E se você quiser, você pode obter então sua liberdade como ser espiritual. Pela primeira vez, isto é possível nesta linha temporal onde nós estamos. E isto não é uma promessa que dependa da vontade de alguém ou depende de qualquer coisa. Depende só de você. Depende se você tem fé e acredita em algo, se você tem alguma religião, está muito bem. Se você não tem uma religião, está muito bem do mesmo jeito. Porque isso são registros de dor que ocorreram na sua vida. E estas coisas não mudam. Estas coisas estão lá e vão continuar interferindo na sua capacidade de pensar, na sua capacidade de reagir, na sua capacidade de produzir e na sua capacidade de ser feliz. Nós estamos oferecendo a você um caminho de saída de verdade, e que nós podemos, num
trabalho que é um passo a passo exato, levar você de um estado que você está até o estado de clear, onde você estará pela primeira vez numa condição em que jamais voltará a ser como antes. Estará como clear para sempre. Sempre mesmo, de verdade. 581-6711, esse é o telefone, você liga lá, compra o kit de Dianética e você então ganha o direito de ter uma sessão comigo ou com alguém da minha equipe. 581-6711. De novo, bem devagar. Já é o 11, que é o prefixo aqui de São Paulo. 581-6711. Em outro livro de Dianética chamado Manual para Pré-Clears, Sr. L. Ron Hubbard, fundador de Dianética, diz o seguinte: na verdade você é um gigante amarrado com fios de algodão. Você forneceu as cordas e disse onde ia se deitar. Ok, você é um gigante amarrado com fios de algodão. Por que não arrebenta esses fios de algodão e não solta de uma vez toda a autoconfiança que você tem, porque está aí como potencial dentro de você, e não se lança na vida de uma vez, não torna-se um sucesso, não consegue, por exemplo, manejar todas as áreas da sua vida, fazer com que as coisas deem certo, os propósitos que você tem aí, que tem vontade muito grande de fazer coisas e não tem coragem. Todas essas coisas são coisas que estão na sua mente reativa te parando. E elas estão te parando pelo seguinte: fizeram coisas a você. Vamos supor o seguinte: você conviveu com alguém que dizia que a vida era difícil, que tudo era muito complicado e que você nunca tinha ajuda, que essa pessoa dizendo que nunca tinha ajuda de ninguém e vivia sempre sozinha. E ela falava isso constantemente, quase todos os dias, porque para ela isso era um ponto de vista que era real. Só que isso não era verdade, é porque o ponto de vista é assim, por isso, obviamente, as ações do universo físico, das pessoas e tudo mais, se traduzem em verdade, porque é aquilo no que a pessoa acredita. Por conviver com uma pessoa assim, você acaba assimilando estes pontos de vista como seus e não percebe. Não os percebe. E o que acontece? Como essas coisas não são suas, e você começa a operar com coisas que não são suas, com pontos de vista que não são seus, o que vai acontecer? Você começa a ter ansiedades. Você começa a se sentir insegura, porque estas coisas com as quais você pensa e não sabe disso, não são suas. Então o que vai acontecer? Sempre que você tende a pensar em algo para melhorar a sua vida, você vai começar a ter este circuito, que é uma ideia criada por esta pessoa que conviveu com você, numa sensação de que você está sozinho no mundo e que não tem ajuda de ninguém. Isto é só um exemplo, na verdade é um exemplo real de uma situação auditada por mim, de uma pessoa que tinha exatamente um circuito como este, que vivia com uma pessoa que tinha esse ponto de vista e ela assumiu para si e não percebeu. E isso pode, eu estou usando isso como exemplo exatamente porque isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Então, se você convive com pessoas que têm certos pontos de vista extremamente que te param, extremamente aberrados no sentido de desvio do comportamento racional, ponto de vista que fazem com que você tenha dificuldades de ir em frente, ou qualquer coisa que diminua, impõe, qualquer coisa assim, pontos de vista do tipo, a vida é difícil, não vou conseguir, tudo é muito caro, eu não consigo, porque as pessoas não ajudam, ou porque eu sei lá o que, sabe, do jeito que for. Qualquer coisa que que diminui, que impõe, que impede que você progrida, o que vai acontecer é que você vai assumir esses pontos de vista de alguma forma para você também, porque parecem reais. E isto sempre vai causar um grande número de problemas a você. Então, o problema é que nós vivemos com um monte de gente que tem um monte de pontos de vista estranhos, e estas coisas são uma das coisas que nos interferem ou interferem no nosso jeito de pensar e fazem com que a gente tenha essa dificuldade na autoconfiança, que é a capacidade de você dizer, eu sei que sou capaz, eu vou lá e vou fazer de verdade. Agora me diz, você que está me ouvindo aí, quantas vezes você foi capaz de começar e terminar algo de verdade? Tenta enumerar quantas vezes você fez isso em toda a sua vida, em todas as áreas, principalmente trabalho, né, que é os objetivos são mais nítidos e mais claros nessa área.
Você é capaz e foi capaz de começar, mudar e parar coisas ou terminar ciclos de ação? Eu tenho certeza absoluta que um grande número de pessoas tem muitas dificuldades com isso, exatamente porque conviveu com pessoas que fracassaram e ficou com pena delas. O que acontece? Você tem medo de fracassar também. Isto sem contar as pessoas que já fracassaram e não ousam tentar de novo. Esta analogia é muito válida para relacionamentos, por exemplo. Uma pessoa que tenha tido uma decepção amorosa muito grande tende a pensar coisas do tipo, eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou nem tentar, porque eu já sei que não vou conseguir. Né? Essa autoconfiança pode ser restabelecida. Isto é só uma condição. Uma condição é um estado de operação, quer dizer, é como você está operando agora. E esta condição pode ser mudada. 58.16711. Se você liga lá e compra o kit de Dianética, você vai então ganhar uma sessão introdutória, que pode ser comigo, com alguém da minha equipe, e você vai sair de lá com uma carga a menos, de graça, sabe? Só para você experimentar e saber que tem jeito. Para você que, por exemplo, já fez todo tipo de terapia, já procurou todo tipo de ajuda e nada funcionou, parece que as coisas com você não dão certo nunca, dá uma chance a si mesmo, sabe? Chega de sofrer, chega de problemas, chega de confusão, porque tudo nada mais é do que um emaranhado de coisas que fizeram você. Por isso que você está num estado em que você não consegue ter a sua confiança estabelecida, naquela condição em que você seja capaz de dizer para si mesmo, eu sou capaz de fazer, vou lá e faço e acabou, sabe? Quando eu falo de autoconfiança, eu estou falando de estabelecer um objetivo e trabalhar por esse objetivo dia após dia, independente se chove, canivete aberto, o que quer que seja, sabe? Eu tenho um exemplo pessoal disto. Eu estabeleci em 2006 que eu teria um grupo de auditores de Dianética, um espaço adequado, onde nós teríamos toda a ponte, né? A ponte é um passo a passo, onde a pessoa é levada de um nível de consciência a outro, até o estado de clear, no nosso grupo, em português do Brasil, em outubro do ano passado. Isso foi em 2006. Em outubro do ano passado, nós atingimos esse objetivo. Temos todas os rudimentos técnicos, isso é, todos aqueles passos necessários para que a gente leve uma pessoa do estado que está até o estado de clear. Isto significa o quê? Limpar a sua mente reativa inteira e que você será clear para a eternidade, para sempre, independente do que você entenda o que é a eternidade. Não importa o que seja. O fato é que é importante que você saiba, você permanecerá clear para sempre, porque você saberá, através desse processo todo, em quais armadilhas você caiu e você não cai mais nelas, porque agora elas são conscientes. Esse sistema só te controla, chamado mente reativa, exatamente porque existe a inconsciência. Toda vez que você sofre um impacto, a sua consciência reduz. E essa redução da consciência faz com que você não perceba várias coisas e que você tome decisões nesse estado que você está, de semi-inconsciência, e o que faz com que isto se torne um grande problema, porque você não lembra o que decidiu e a sua decisão é válida do mesmo jeito, como se você estivesse totalmente consciente. Então, nós estamos oferecendo a você um caminho de saída de verdade. Liga lá, 50816711, 50816711, prefixo 11 de São Paulo, e você pede lá o kit de Dianética, e você então terá uma sessão de Dianética com a gente, lá no nosso grupo, onde nós vamos então mostrar para você todos esses passos, como é que você sai disso tudo. Quem é que já não olhou para o mundo, para o seu entorno, e pensou algo do tipo, putz, alguma coisa aqui não faz sentido, sabe? Ter a sensação de que por mais que as coisas vão bem, por mais que eu consiga atingir objetivos, por mais que as coisas estejam andando bem e tudo, está faltando algo. Quem é que já não se percebeu tendo saudade de algo que não sabe o que é? Quem é que já não se percebeu tendo a sensação de que alguma coisa está faltando, que alguma coisa não faz sentido? Quer saber o que é isso? Pois é. Nesse caminho, nesse passo a passo que nós temos lá, até você chegar a clear, você vai entender quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que lhe aconteceu para estar na condição que está e que dúvidas são essas que você tem. E isto não são coisas que nós vamos dizer a você.
nós vamos aplicar em você certos processos totalmente conscientes, que vai estar tão consciente quanto você está agora, e você vai perceber por você mesmo o que é que lhe aconteceu. Você vai se dar conta. Sabe aquela coisa de tomada de consciência que você fala, uau, então é isso? Sabe? Esse é o propósito da terapia de Dianética. Fazer com que você se dê conta por você mesmo, sem que ninguém tenha que te dar conselhos, sem que ninguém tenha que se meter na sua vida, sem que ninguém tenha que falar o que você tem que fazer nem nada. 58.6711, estamos te dando a chance de você conseguir sua liberdade como ser espiritual de verdade. Isto não é uma brincadeira, estamos falando de verdade, sabe? 58.6711, você tem que, de uma vez por todas, tomar uma decisão. Ou você continua com a sua vida como está, ou então você toma uma decisão de melhorar isso. De novo, 58.6711, eu estou lá te esperando, quero te dar uma chance de você saber quem você é, para onde você vai, de onde você veio, etc, etc, e que você realmente saiba de verdade como as coisas são.